Hoje eu quero fazer uma proposta para vocês, uma ideia do que pode ser, expandir um pouco sobre o planejamento patrimonial, o que seria um planejamento multigeracional. Eu vou explicar esse nome, multigeracional. Quando você institucionaliza o patrimônio de sua família, hoje o melhor é através de uma holding familiar, você deve não só pensar na sua geração, então, toda a riqueza que você teve na sua vida inteirinha, você vai montar, você vai institucionalizar todo o seu patrimônio, de toda a sua riqueza, do seu trabalho que você teve essa geração inteira, você vai institucionalizar através de uma holding familiar. Nesta holding, você pode pôr de forma legal e obrigar os seus herdeiros a seguir uma regra, a seguir condutas que nós vamos descrever através do contrato social e também vai ter o acordo de sócios. Então, a grande sacada, a grande importância de se fazer essa institucionalização é você conseguir descer o seu patrimônio para a segunda geração de uma forma monolítica. Então você vai juntar todo o patrimônio que você conseguiu e vai conseguir passar para a geração de baixo, para os seus filhos, de forma unificada, de forma monolítica. Por que que isso aí é bom? É comum no Brasil a gente não ter sucessores e sim ter herdeiros. Por quê? O que que o brasileiro está acostumado a fazer? Ele pega os seus bens, às vezes tem três, quatro filhos, e ele pulveriza esse patrimônio para vários filhos. E tem filho que vai manter, tem filho que consegue até investir, mas a maioria acaba desfazendo desse dinheiro que lhe desce, do suor da geração superior, ele acaba fazendo nada com esse dinheiro, porque ele está contando com o esforço dele. Ele não está com um pensamento de puxar a riqueza da geração superior para a sua geração, para alavancar ou manter ou manter esse nível econômico ou aumentar, fazer um crescimento. Então, quando você monta uma holding numa primeira geração, você vai estar facilitando e educando a geração de baixo a ter um pensamento de empreendedor, de mudar dos seus filhos da segunda geração, ter um mindset, um pensamento de investidor, de empreendedor. Cada um deve procurar ter a sua profissão. Quer ser médico, vai ser médico. Quer ser engenheiro, vai ser engenheiro. Quer ser comerciante, vai ser. Mas o patrimônio que for descer, a holding familiar, é um plus, é um negócio a mais. Não é para ele pensar, essa holding eu vou tirar meu ganha-pão. Tudo bem, pode até acontecer isso e a ideia é essa. Mas a primeira coisa, ele tem que ser autossuficiente. Para quê? Para poder deixar essa holding que passou da primeira geração para a segunda geração crescer. Vou dar várias ideias. Imagine que a sua geração que passou do seu pai para os filhos tem três imóveis, dois imóveis. Então os filhos não vão tirar o dinheiro dessa locação. Eles vão reinvestir esse dinheiro e vão começar a construir outros imóveis, um terceiro imóvel, alugar um quarto imóvel. Isso aí é um planejamento de uma toda vida da segunda geração. Então, eles vão ter o trabalho deles e vão se reunir para administrar uma holding que veio do pai dele e desceu. E isso aí não para. Além da vantagem de não haver discussões jurídicas de testamento, de você se livrar de várias despesas tributárias, inclusive o inventário. Isso aí tem diversas vantagens, mas vamos focar hoje na questão da multigeracional. Então, o pai da primeira geração construiu, ele desceu para a segunda geração ou patrimônio institucionalizada numa holding. Amanhã pode ser algo mais vantajoso, mas hoje é uma holding familiar. A segunda geração vai manter, o ideal é fazer crescer. Quando ela crescer e quando chegar a hora da segunda geração passar para a terceira geração, os cabeças,
os patriarcas da segunda geração vão ter que fazer uma decisão estratégica. Dependendo do quanto cresceu essa holding familiar na segunda geração, dependente quantos ascendentes, quantos descendentes existem na terceira geração, dependendo de quanto os primos são unidos ou não, como se existe uma certa ligação, a segunda geração, por estipe, por cabeça, por cada patriarca da segunda geração, eles vão decidir se vai manter a holding familiar monolítica para descer para a terceira geração, se a terceira geração não tem muita gente, ou se o patrimônio é o suficiente para ele suportar a quantidade de pessoas que tem na terceira geração. Ou vai fazer na terceira geração, ou vão fazer o seguinte, vão fazer a cisão dessa holding da segunda geração, como se fosse uma planta-mãe, por brotamento lateral, nasce uma outra plantinha. Então, dependendo do caso, pode-se fazer na segunda geração nascer outras holdings por cabeça da segunda geração, por cada patriarca da segunda geração. E essas holdings, elas vão ser holdings irmãs, elas vão ser independentes, vão atender cada descendente de cada patriarca do segunda geração, mas elas vão trabalhar junto, elas vão cooperar junto, vão se formar clusters, vão se formar clusters familiares, e elas vão trabalhar junto, cada uma atendendo o descendente. Isso aí vai passar para a terceira, isso aí vai passar para a quarta, e assim por em diante. E a tendência é só crescer. Muito mais fácil crescer na família de uma forma organizacional, tendo regras, acordos, do que de forma desordenado, porque daí se perde o patrimônio. Então, a ideia de se fazer uma holding familiar não é só na primeira geração. Você já tem que preparar os seus filhos para eles serem sucessores, ter uma cabeça empreendedor, de investidor. Deixa seu filho sair, fazer curso, fazer a faculdade, fazer uma pós e voltar de novo para a holding familiar com ideias novas, com tecnologia novas. E a própria holding familiar, ela vai investir. Então você tem a primeira geração, que são os fundadores, a segunda geração vai continuar ainda unida, e lá os filhos têm que sair, estudar, buscar ideias novas. Eu falo os filhos da terceira geração, buscar novas tecnologias, e a primeira e a segunda geração vai financiar os estudos, vai bancar os estudos de seus filhos para trazer coisas novas, negócios novos que a holding da segunda geração vai investir. Tipo aquilo lá, vai começar dentro de uma garagem e vai crescer. Então, a ideia é essa. E tudo que é grande começou pequeno. Então, o primeiro passo é você acreditar e começar a ser esse patriarca que vai ser o fundador da holding e já ensinar os seus filhos e os seus netos a fazer crescer. Essa é a forma, por hoje, mais estratégico que vai funcionar, porque ela vai ter regras, todos vão assinar contratos, acordos entre sócios. Isso aí é muito mais fácil funcionar do que de forma desordeiros, cada um recebe aquela quantidade, uns vão brigar com outros porque acredita que a divisão não foi igual. Às vezes tem que vender para pagar um inventário, que hoje em dia não se precisa mais pagar o inventário. Existem outros fatos geradores que você pode escolher. Então, pense nisso. Pense grande, pense em planejamento multigeracional.
e criar vários clusters familiares na terceira, quarta geração. Se você tiver alguma dúvida, quer trocar uma ideia, você escreva embaixo, mande tem o link aqui, você manda a sua dúvida, e se você tem uma outra ideia, também conte com a gente, escreva embaixo, conte, isso aí está aberto, é um planejamento que só tende a crescer. Então, qualquer dúvida, escreva embaixo.